Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindas ao Papo Furado Psi. Hoje o tema é a arte de resistir. Roda a vinheta. Acho muito curioso a gente começar com um título que, para mim, é bastante provocador, quando a gente pensa na arte de resistir. A gente já vem falando nos episódios anteriores sobre o lugar de uma pessoa negra, sobre como esse corpo é objetificado. E eu fiquei pensando assim, nossa, que curioso, né? Seria a arte esse lugar onde a gente poderia pensar como uma forma de existir, né, de uma resistência, mas daí, logo depois que eu fiz essa pergunta, eu comecei a me perguntar sobre quais eram os artistas que eu conhecia, que eram artistas negros e que eram mostrados pela imprensa e que eram conhecidos no meio, né, em que eles produziam. E então isso tudo me gerou bastante questão. Então eu fiquei pensando, né, esse resistir, não só como uma resistência, mas a arte como uma forma, como uma possibilidade de se tornar um sujeito visto por uma sociedade que insiste em apagar esse tal sujeito negro, sabe? Não só visto como historicamente sempre apareceu, né? Como nos quadros de toda a arte europeia, né? Por exemplo, né? Nos quadros a gente vê, por exemplo, né? O negro retratado só como escravo ali. Tem um quadro, só depois para de repente botar aqui, que eu não vou lembrar do nome. É uma mudança de posição, né? Em vez de serem vistos dessa forma, retratado pelo olhar artístico europeu e colonizador, né? Digamos assim, né? Como é retratado de uma forma tão pueril, pobre, né? Assim, né? Aliás, eu andei vendo até interpretações errôneas de alguns quadros, né? Que falam assim, olha, a mucama ali do lado olhando com fascínio, né, para a criança que está com uma bela boneca, não sei o que. Na verdade, se você olha o quadro direito, ela está com um olhar super triste, né? Então tem essa mudança de posição. Se a gente vê o artista agora, o artista negro, né, produzindo, aparecendo mais nas mídias, inclusive, grandes artistas. Se a gente tem a possibilidade de ver, por exemplo, um Lázaro Ramos apresentando aquele programa que eu adoro, por exemplo, Meus Espelhos, né? Uhum. Que é tão magnífico, né? Isso diz de alguma coisa, isso diz de algo que está acontecendo aí. Não só assim em termos de arte, né? Mas, por exemplo, na bancada de um jornal, né? A representatividade, né? Tem mudado, assim, eu acho, está começando a aparecer, mas assim a passos muito lentos, né? Tem, por exemplo, tem coisas que a gente fica sabendo assim muito por alto, ou nem ficar sabendo, né? Mas eu vi num site uma página chamada Mundo Negro, num texto do Reinaldo Calazans, de uma exposição que teve, por exemplo, ano passado lá em São Paulo, de um artista chamado Maxwell Alexandre, né? Que eu achei interessante, com um artista da Rocinha que tem reconhecimento mundial, né? Mas a gente não fica sabendo, isso que eu acho curioso, né? E que ele tem as obras dele são pessoas negras como protagonistas, né? E teve uma exposição em particular, que eu acho que foi ano passado, não sei se ainda está tendo, né? Que chama Pardo é Papel, que eu achei interessante. Ele pinta corpos pretos sobre papel pardo, né? O pardo, a gente sabe que, como o Reinaldo Calazans falou bem, a gente sabe que pardo é um significante que tende a apagar muito a negritude do país, né? Como ele diz assim, né? Então é interessante essa exposição, né? De pintar corpos negros sobre papel pardo, né? Na verdade... Só dele tá aparecendo, dos corpos
negros estarem aparecendo. O corpo negro aparecer na TV, por exemplo, já é um ato político, né? Exatamente. Então, mas eu ia falar, isso que você falou me remeteu à seguinte questão. Sim, corpos negros aparecendo na televisão, tendo visibilidade, né? Esses artistas tendo uma visibilidade, é algo muito significativo. Mesmo assim, eles têm um lugar diferenciado, marginalizado, entende? É isso, por isso que eu boto será, porque assim, aparece de que forma? Os atores aparecem fazendo papéis de empregada doméstica, porteiro, motorista, né? Então, assim, eu acho que esse tema, quando a gente fala assim, arte de resistir, logo para mim aparecem algumas coisas. Primeiro, isso que a gente fala desde o primeiro episódio desse mês, de que o racismo é estrutural. E se o racismo é estrutural, é sempre uma resistência, criar e sustentar essa negritude e valorizar. Porque, assim, o que acontece é que em uma sociedade racista, às vezes a gente vê que entre elas existe uma descrença de que elas podem ocupar algum lugar. Porque a sociedade está o tempo inteiro dizendo isso para elas. A maioria da sociedade está sendo calada e está sendo manipulada por essa força de poder que continua criando estratégias para continuar sendo racista, né? É todo uma estratégia que existe por trás de tudo para que isso continue em manutenção, sempre sustentando uma coisa racista que impede a sociedade de refletir, até assim, refletir criticamente sobre que sociedade é essa, sobre onde estamos, como estamos, e por que artistas pretos tão maravilhosos, que fazem coisas assim, incríveis, demoram o dobro de tempo para serem reconhecidos nessa sociedade e são cobrados de um outro lugar, né? Não pode errar nunca, não pode falar nada. A gente vive na era do cancelamento, mas assim, o cancelamento, ele vai ser primeiramente racista. Numa Né? escala de pessoas que seriam canceladas, os negros estariam em um primeiro lugar, né? Estão. Uhum. As exigências que são feitas por cima dessas pessoas são muito grandes e a gente precisa se dar conta disso para poder lutar contra esse esquema e pensar em outras formas de fazer isso. Mas quando a gente fala arte de resistir, e a gente fala de uma sociedade que é racista, tudo é resistir. O mínimo que se faz para ir contra essa sociedade racista é resistir. Então, a gente está falando que estamos aí resistindo e tentando criar algumas coisas. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? O Brasil ele é conhecido como o país do futebol e do carnaval. E o samba é muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Só que vocês já pararam para pensar que o samba é uma música muito da população negra, assim, né? Os grandes artistas, os grandes sambistas são negros. A arte brasileira é toda negra. A base negra, Pois né? Mas é embranquecida. Sim, Olha que absurdo. É uma apropriação terrível. Sabe? O carnaval é uma piada. É justamente isso, né? O país ama o samba, é vendido isso lá fora, mas sem o reconhecimento de onde vem esse samba, né? O carnaval que vai para a avenida, ele é construído na comunidade. E nos terreiros também. Nos terreiros, exatamente. Mas quem se aproveita? Quem se aproveita desse esforço? Porque a coisa que fica muito clara para mim é que, sim, somos um país majoritariamente de cultura negra. E a gente insiste em embranquecer essa cultura e invalidar a origem de tudo isso, a história de tudo isso, e contar por cima, né? E apagar. E o pior é que essa sociedade racista e que tenta se embranquecer o tempo inteiro, é que a gente é fundada em cima de uma coisa que foi construída por uma população negra, e a população negra ela é excluída. Ela constrói
mas ela é posta para lá. Então, quem usufrui da construção não são eles. Então, aí você já vê a descaração, assim, da estrutura racista, que continua voltando. Porque quando a gente fala que é estruturalmente racista, a gente está falando da escravidão, que nunca foi superada, de certa forma. Os blocos, por exemplo, né? A gente vai ver os blocos nas ruas, os que ficam, aquele pessoal que fica em cima dos carros, né, e tal. É um bando de gente branca, né, com abadá e tal. Porque é um agrupamento permitido, né? Ainda está, historicamente, isso acontece ainda. Um agrupamento de negros, né? Ainda é muito mal visto. A polícia desconfia, né? Tem uma coisa assim, muito violenta nesse sentido, né? Então, você vê, realmente, a cultura começou, é uma cultura negra, né? Mas eles são excluídos de uma forma muito terrível, né? Assim, eu vi umas entrevistas muito interessantes assim, de músicos, né? Falando, por exemplo, de vários estilos, né? Nem só do samba, não, assim, mas por exemplo, jazz, né? E todos os estilos assim que exigem, por exemplo, um improviso, né? Eu achei tão interessante. Depois eu tenho que ver de quem foi essa entrevista, que eu não estou me lembrando. Mas que o improviso, assim, né? Sempre remete, eles falam assim, né? Remete ao período de escravidão, né? As cantorias, né? Enfim, que ele falou assim, não, é porque não era interessante na época da escravidão cantar um mesmo ritmo, uma mesma música, uma mesma todos os dias, porque dependia do estado de ânimo do dia, então era sempre diferente, né, e tal. Isso ele estava falando dos fundamentos do jazz, por exemplo, né? Eu achei tão interessante isso, que é puro improviso, né? E Não, hoje se branqueou, sim, o jazz, né? Tanto o cara, inclusive, falou isso. Se você vai pegar assim, quais são as referências de jazz, ficou congelado o tempo, né? Porque hoje em dia tenta-se fazer um jazz assim, como é que chama? Padronizado, que já tira, né? Foi branqueado, né? Então já tira É. o elemento fundamental do improviso, Então, por exemplo. essa coisa de se apropriar da cultura negra para embranquecer essa cultura, leva a gente a falar sobre apropriação cultural. Então, assim, Sim. eu acho que falar de apropriação cultural é necessário quando a gente vive numa estrutura racista. Porque se a gente pega. É diferente, né? Você pegar alguma coisa que culturalmente você acha interessante, relevante, e você enaltecer isso, e enaltecer o movimento disso, da onde isso surgiu, as pessoas que fazem, do que você pegar isso e querer embranquecer, né? E querer que essas pessoas, que da onde surgiu, deixe de surgir para surgir de um outro lado. Isso é uma outra coisa. Não é nem surgir, mas ter uma certa notoriedade, porque a questão não é uma pessoa branca usar dreadlock ou usar turbante. A questão é porque que quando uma pessoa branca usa um turbante, ela é tida como uma pessoa bonita e estilosa, por exemplo, e quando uma pessoa negra usa um turbante, ela é tida como uma pessoa suja ou, enfim, alguns outros adjetivos que são completamente, que conotam algo do negativo, né? Então, eu acho que Exatamente. pensar a apropriação cultural não é sobre falar de um sujeito, mas falar de uma estrutura, né? De uma estrutura que é o que a gente vem falando aqui bastante nos outros episódios, que é uma estrutura racista que a gente insiste em reproduzir, que a gente não entra num ponto de que a gente questiona isso e tenta fazer diferente. É porque a gente não enaltece a origem disso, né? Esse é o ponto, assim, que é muito absurdo. É muito absurdo, primeiro, a gente se ignorar enquanto um país que tem uma cultura africana enorme, assim, é um país que foi banhado de cultura negra o tempo inteiro, e a gente tem vergonha do que a gente é, a gente não aceita o que a gente é e a gente cala tudo isso, criando outras narrativas
que são absurdas, porque estão tirando o direito da onde tudo isso veio. Esse é o ponto. Então, a arte entra nesse papel também, assim, que é a gente usa a arte para quê? Para calar, para roubar algumas coisas, se apropriar e calar, ou para questionar, para denunciar esse sistema. A gente usa a arte para continuar rindo do que está sendo, né, marginalizado, ou a gente vai usar isso para falar do que está sendo marginalizado, colocar questões e pensar o que a gente anda fazendo enquanto sociedade. Mas, Ju, olha só, eu entendo tudo isso que você falou, concordo, mas eu fiquei pensando na questão da arte de um outro ponto de vista. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer arte, né? Não é bem arte, vamos lá, artesanato. Não sou artista. Mas fiquei me questionando o que leva, né, essas pessoas a procurarem esse caminho da arte. Por quê? O que isso quer dizer? E aí não teve como não pensar, né, de ser uma forma, porque a gente começa falando, né, uma forma de reexistir, de existir, de transformar, de reescrever, enfim. Eu fiquei pensando aí num processo talvez de tornar algo suportável, né? Que eu acho que é próprio da... Eu não tenho muita propriedade para falar sobre esse conceito, se vocês tiverem, por favor, me ajudem, mas eu não consigo não associar arte à sublimação, de certa forma, né? Pensando aí no conceito, uma explicação, talvez, da psicanálise para esse movimento, né? E tudo que vocês estão falando, e eu estou pensando, né? O que leva as pessoas, mesmo tendo a sua arte o tempo todo controlada, silenciada, enfim, continuam insistindo nessa forma de fazer algo com toda essa estrutura, né? É uma forma de falar. Exatamente. Engraçado, essa sua fala me fez pensar muito sobre o lugar do rap, né? É muito curioso, porque o rap ele surge como esse movimento que ele, assim, não tem todo um conhecimento, mas ao que me parece surge de um lugar de falar, né, de denunciar essas mazelas sociais. E é um movimento que hoje no Brasil cresce com grandes artistas, geniais, por sinal, majoritariamente negros, e que expõem essa realidade. Então, eu já tive a oportunidade de ver em algum momento, não me lembro agora se foi no podcast do Mano Brown, enfim, mas do Djonga dizendo do quanto ele cresceu e que em um determinado momento ele estava andando, assim, acho que com um Porsche. E ele foi parado pela polícia, do tipo assim, mas quem é você para estar andando com um Porsche? Você, negro, retinto? Como assim? E ele é um artista que não é um artista que tem uma notoriedade somente para um público negro. O Djonga, ele consegue atingir, de fato, muitas camadas sociais, o que eu acho genial, porque ele denuncia na música dele todas essas mazelas, né? Todas essas desigualdades, enfim. E se de um lado ele consegue atingir um público gigante, de outro, a resistência para com a arte dele é uma coisa assim brutal. Então, mais uma vez, retoma para mim isso que é essa força no tentar existir para além daquilo que tenta te apagar, de você tomar a sua história nas mãos, fazer algo com isso e tentar dizer, não vou me calar. Por que é que eu estou calado? Por que vocês estão me calando? Sabe? Eu O acho rap tem que isso, né, de ser cantado, mas ser falado, né? o rap é quase um grito, De né? transmitir de formas assim, né, diversas, né? E fala Inclusive, muito. por exemplo, o que o Emicida fez foi incrível, né? Que foi de Sim. fazer essa transmissão do Teatro Municipal de São Paulo, né? Assim,
um lugar com essa notoriedade, assim, com essa coisa europeia, né, digamos assim. Ele pintou o teatro municipal, né? Interessante. Não, é Não sei o que você estava interessante. falando. Outro dia eu estava vendo um post, acho até no Twitter, né? Que provocava assim, e se as grandes obras de arte, nas grandes obras de arte, vocês estivessem vendo pessoas negras e não pessoas embranquecidas, qual seria o reflexo disso, né? O que isso iria reverberar em você? E é muito curioso, porque a gente vê um embranquecimento não só dos artistas, mas de grandes figuras. A gente já falou disso. O próprio Jesus Cristo foi embranquecido. Sim. Então, assim, pensar na arte como esse lugar possível de existência é algo forte. É algo que fala sobre como é que é possível me colocar diante do outro, já que esse outro o tempo todo vai querer me apagar. Sabe de quem eu lembrei agora? Vocês estão falando aí de poetas e tal. Eu lembrei da Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma grande poetisa, né? E que o livro de maior destaque dela, eu acho, né? Pelo menos é o que chegou até mim, é o Quarto de Despejo, né? E ela conta, né, na escrita dela, a vivência dela de uma negra, vou reproduzir, né, como se fala, mas não gosto muito desse termo, favelada, né, pais de analfabetos, que aprende a escrever e insiste na escrita como uma forma de fazer algo com isso, né? E isso há anos atrás. Você falou aí dela e falou desse significante favelado e me fez lembrar alguns artistas negros que eu gosto muito, que eu acompanho, como o Yuri Marçal, que inclusive tem o quadro dele que é Jesus Favelado. E aí eu vi um vídeo dele respondendo às críticas, né? Que ele vai responder um comentário onde a pessoa fala assim, falta de respeito, Jesus favelado, não interessa que você não é da religião do catolicismo, mas isso é uma falta de respeito. E ele para, assim, ele dá uma risada e, entre outras coisas que ele fala, ele vai dizer assim, que incrível, né, que vocês acham que favelado é um xingamento. E ele fala assim, muito curioso que vocês acham que Jesus mora em Moema, né? Mora em Jardins, Leblon, e que tá andando, assim, isso diz muito, né, dessa queixa, assim, nossa, que absurdo Jesus favelado. Como assim, gente? Né? Então, eu acho que o humor, inclusive o humor do Yuri Marçal é um humor muito inteligente que incomoda, porque ele vai denunciar o tempo inteiro que a gente vive numa estrutura racista. E isso é muito precioso, a gente ter esses humoristas hoje fazendo isso, né? A Tamires Bursan também, que é uma humorista que eu gosto muito de acompanhar, que inclusive fez um dos vídeos que, assim, eu acho que talvez seja um dos vídeos mais conhecidos dela, foi o Como Responder um Racista, né? Então ela vai pegar essa dor e jogar assim na sua cara e falar, cara, eu passo por isso todo dia. Olha o que vocês fazem, se deem conta do que é ser preta e viver nessa sociedade, sabe? E aí tem uma parte nesse vídeo que ela fala assim, como responder quando uma pessoa vira para você e fala, nossa, o seu cabelo, e aí coloca a mão no seu cabelo e fala, mas como é que você lava o seu cabelo? E aí ela para e fala assim, você não sabe lavar cabelo? Meu Deus! Você não lava o cabelo? Deixa eu te explicar uma coisa. Dá para lavar cabelo. Aí ela bota. Assim. E eu acho esse humor muito interessante, porque não tem resposta possível
para essa provocação que ela faz, né? Ela tá escancarando ali para a pessoa assim, caralho, que comentário racista, né? Como que você se acha no direito de olhar para mim e dizer que eu não lavo o meu cabelo, né? Então, ela tá devolvendo isso no nível de desconforto que não resta, assim, até resta, porque, sei lá, nessa sociedade que a gente vive é meio doida demais, mas não resta, né, uma possibilidade de você responder de outro lugar, você é obrigado a se dar conta de que é Ou um ser mais comentário racista, né? horroroso, né? Assim, é importante esse lugar da arte, é importante essa denúncia, é importante a gente usar da arte para fazer resistência. Mas Sim. isso me gera uma questão que é um desconforto em desdobramento, quase que eu vou chamar dessa maneira, que é o seguinte: quais são os pintores de arte que vocês conhecem que são negros? Quais são os maestros de orquestras que vocês conhecem que são negros? Quando a gente fala de arte, acho muito interessante a gente poder até e abro essa questão como sendo uma questão minha mesmo, né? Assim, arte, tá. A gente ainda vai pensar nesse velho padrão das grandes artes, né? O que é arte? Então, quer dizer que o rap, aquilo que remonta o que o Luiz estava falando anteriormente sobre essa questão do improviso, que é riquíssimo. Então, é uma arte que não faz parte das grandes artes, né? E se a gente pensa em grandes artes, qual é a lembrança que se tem de um negro, né? Participando desse circuito? Então, assim, é nesse sentido de poder cruzar esses dois lugares, que seria dessas grandes artes e dessa arte de rua, essa arte da favela, essa arte que expõe essa nossa mazela, essa nossa ferida social, é menos arte que as outras artes, né? Então, O próprio movimento do funk, né, que é sempre rechaçado. Na Bahia a gente tem o pagodão, né? Assim, é sempre algo que é menor, que é pequeno. Esse conceito de grandes artes é um conceito muito escroto, porque fala-se muito denso. de grandes artes com pessoas que tiveram outra educação, né? Outras Que foram oportunidades. inseridos em outros lugares, que estudaram outras coisas. E aí a provocação ela vai além, porque quando a gente fala de filosofia, a primeira coisa que a gente pensa é a filosofia de Paris aqui, né? Os filósofos parisienses, Ou alemães. europeus, alemães. É. Por que a gente não pensa em filósofo na África? Por que a gente não pensa, né, em filósofos em outros lugares? Por que a gente silencia tanta coisa? Esse é o ponto. Esse silêncio, ele regurgita o incômodo que existe na sociedade. É literalmente quase que o vômito da sociedade com esse incômodo que é ver um negro atingindo um outro lugar, que não é o lugar desse imaginário branco, né, que a gente já falou bastante, mas esse lugar que é, nossa, mas que pessoa inteligente, né? Às vezes eu fico assim ouvindo o Emicida e fico assim, caraca, mas que pontuação inteligente esse moço tem. Só que a questão a gente não deveria pensar que é um cara interessante negro, mas porque ele é um cara interessante. Porque, veja, né? Então, assim, por que existe uma vírgula? Por que sempre haverá essa vírgula e tem que se repete, né? Enfim, nas artes e em todos os lugares onde a gente vai pensar a sociedade, né? Então, É mais que isso uma que sempre vírgula. volta. É um choque, Sim, às claro. vezes. As pessoas se chocam. As pessoas ficam chocadas, falam, mas é negro? Ele falou isso
Como assim? Tem um Isso. incômodo aí. É o que eu falei das mulheres, né? Eu falei da outra vez, aquela coisa, que mulher linda, né? Isso soa tão Uhum. assim, né? Eu estava falando, que mulher, essa mulata, né? Aí começa, né? Essa moreninha, é tão linda, né? É um povo tão lindo. Isso É. O pior é é de que uma às arrogância, vezes, né? e de uma Sim. crueldade, porque às vezes esse tipo de discurso, ele vem assim, coisas que eu juro que eu já escutei, porque eu preferia não ter Sim, escutado, todos mas nós. já escutei coisas assim de, nossa, que preto inteligente, né? Quase que não é preto. Como se fosse proibido. Que, Como se que fosse mulher impossível. inteligente para estar nesse lugar, né? Como que ela chegou nesse lugar? Nem parece mulher, não é coisa de mulher. Mulher não. Às vezes só um gesto, tá? Uma vez eu estava num táxi, ele tomou uma fechada, né? Sabe o que o taxista fez? Olha, Deus que me perdoe, mas Ainda vem com é, Deus que me perdoe, né? Deus não perdoa, não. aham, Deus me Não, eu perdoe. acho interessantíssimo que Djonga tem uma música que ele fala assim: um dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, estou comendo dinheiro. Então, do tipo assim, é para passar na cara da sociedade, do tipo, sim, eu cheguei lá. Isso está te incomodando? Que coisa, né? Porque imagina o que teve que ser construído para suportar isso até chegar lá. Eu estava, inclusive, falando sobre essa questão com uma paciente, não necessariamente sobre a questão do racismo, mas a questão do estar em um lugar social de marginalidade, conseguir uma ascensão e ser olhada, porque antes ela era olhada como algo muito estranho, que nunca ia chegar em lugar nenhum, né? Algo tá ali, a gente joga para fora da sociedade, não interessa a ninguém. E quando consegue se ocupar um outro lugar, é olhar do lugar do espanto. E o fato é que há um sentimento de ser sempre olhada, Aham, com sim. um olhar estranho, né? Com um olhar de que algo está errado com a existência daquela pessoa naquele Uhum. lugar. E a existência, olha que crueldade, um olhar onde você não se sente digna de existir. É por isso que a gente volta para o início do episódio falando sobre a arte como uma das possibilidades de se colocar em uma existência que seja minimamente possível de se estar. E aí volto de novo a trazer essa frase que para mim foi muito forte dos nossos convidados, dizendo que se descobrem negros numa análise. Então, Isso. assim, descobrir-se negro, tornar-se negro e tomar posse desse lugar, muitas vezes a gente teve a oportunidade de ouvir duas pessoas que passaram por um processo de análise. Para algumas pessoas, e isso é possibilitado através da arte. Aham, Sim. Então, olha sim. que rico esse lugar, né? Eu ia falar isso agora, você, né, tocou exatamente que a arte aí salva. E a gente Possibilita. está falando tudo com relação à estrutura, né? Esse fazer existir, né? Esse olhar que é possível, porque às vezes tem um olhar que mata e tem um não olhar que também mata, né? Porque a gente é constituído assim, a gente é visto pelo outro e a gente recebe um contorno que é passível da gente ter um corpo, né? Um corpo e poder existir perante o outro, né? Então, E aí eu queria fazer um parênteses, né, que não sei se foi a Fernanda que falou sobre, questionou, né, as grandes artes e a arte dos negros, enfim, fez esse paralelo. Qual outro lugar que a gente pode dar à arte que não seja, qualquer arte que não seja o lugar de grandiosidade, e fazer arte, né? dignidade da coisa, né? Sim. Que Isso. levar. E eu acho que também é um exercício
quando você fala assim do Emicida, eu fico pensando muito do que a gente entende como saber, Uhum. sabe? Sim. Porque o saber não é falar bonito, não é repetir uma série de coisas que soa bem, cai bem. Eu acho que o saber, ele é muito mais um saber, um saber ter um olhar crítico sobre uma série de coisas, um saber fazer com uma série de outras coisas. Isso volta na coisa assim da cultura do nosso país. É uma cultura que tem muito saber. Acontece muito na clínica, né, da gente incentivar muito, assim, quando os pacientes ficam muito numa coisa do não saber, eu não sei, mas e isso? Eu não sei porque acontece, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, né? A gente fala, né, vai entender a tua história, então, porque tá cheio de, né, de lacunas, né? Isso dá para falar para a cultura brasileira, né? A gente está falando agora para a cultura brasileira. Ela falou tão bem, né? Que é uma neurose cultural brasileira. Né? Sim. E parece que o Brasil fala muito isso. Sei lá, tem aí uma questão. Aí que tá o ponto. Depende de que Brasil, sabe, Luiz? Porque quando eu vejo movimentos como o do Djonga, que eu já citei algumas vezes, do Racionais MC, do Rincon Sapiência, eu acho que isso é pura denúncia. Assim, e é Acho uma que os denúncia Mas o recalque racionais... está em cima, entendeu? É isso que eu estou falando da neurose cultural. Aí uhum. atua aí. Isso aí é como se, fazendo várias metáforas aqui. Isso aí é a pulsão ali, ó, indo, né? Uma vida, assim, é um saber, como o Arthur estava falando aqui, que vai. Mas aí essa ideologia do branqueamento, né? Que tenta apagar as cores de tudo, né? Deixar tudo branco. Uhum. Sim, mas sabe o que eu fico pensando? O fato de falar bonito, entre aspas, de usar alguns termos, de se colocar de determinadas formas, muitas vezes é manutenção de poder. Sim. Muitas vezes é falar para só ser entendido por um certo grupo. Muitas vezes é uma fala muito exclusiva, né? Então, é por isso que eu acho que a gente precisa pensar em que saber é esse, pensar no que a gente escuta, como a gente se porta, porque exige muito mais e é muito mais interessante quando esse saber ele tenta entender para quem você está falando, para que você pense como você vai falar, do que para que você esteja ali numa espécie de prazer narcísico em dizer que você sabe muito, de uma fala muito rebuscada, para mais dos seus entenderem o que você está falando. Isso está em tudo, né? Isso está também na psicanálise. Acho que o papo também vem muito desse lugar de tentar desmistificar alguns dialetos aí e reconstruir discursos, repensar como a gente fala sobre algumas coisas, né? Porque se a gente pensa que o discurso é uma forma de manutenção de poder social, a gente precisa se perguntar como a gente fala. E aí, mediante a fala do Luiz, do não sei, não sei, não sei, me lembrou um pedaço daquele filme Alto da Compadecida, que tem um personagem, que eu não me recordo agora o nome do É o personagem, Chicó, que fala né? assim, é isso. Não sei, só sei que foi Só sei assim, que é assim. né? Vamos lá, peraí, se você não sabe, procure saber. E se foi assim, não precisa continuar sendo. Ótima fala, Camila. Acho que é uma ótima fala para a gente poder pensar o que a gente tem feito com esse lugar da arte, o que é possível fazer. Antes da gente encerrar, eu já falei isso em outro episódio, mas assim, como a gente está falando muito de arte, eu acho que o Brasil, que é um país estruturalmente racista, é um país que por muito tempo foi o país da piada racista, entende? E que isso não é por acaso, isso faz parte desse sistema de dominação social, isso faz parte dessa manutenção de poder. E isso causa um prazer narcísico para essas pessoas que têm uma prioridade,
né, de se reafirmar o tempo inteiro enquanto prioridade dentro de uma sociedade às custas de corpos de outras pessoas. E então, assim, a piada racista não é uma piada, é uma mensagem cultural. E é uma mensagem do sintoma dessa nossa cultura racista. E para essa mensagem tem sempre resposta, viu? Eu acho que não tem nada mais precioso para definir a arte de resistir nesse momento do que a poesia de um sujeito chamado Cleiton Mendes, né, que é escritor, poeta, slammer, MC e produtor cultural. Né? Vocês vão encontrar uma enunciação muito melhor, porque tem um poeta, né, gente? Eu vou ler aqui, mas assim, há uma enunciação de poeta, né, no vídeo Letras Pretas, escrita e leitura na periferia, que é do Canal Preto, tá? Depois vocês procuram lá. Primeiro terminar de assistir aqui, depois procura lá. Mas eu gostaria de dizer também aqui que eu acho que essa mensagem, se pudesse ter em todos os vídeos, né? Vamos lá. Eu sou a contradição, favelado com o livro na mão. Eu sou a contradição, favelado com o livro na mão. Valeu, Alessandro Buzo, pela inspiração. Literatura periférica é a minha ostentação. Então, toma, poeta preto, tipo Luiz Gama, poderoso como Obama, mais perigoso que Osama. Sou racional, fi. Sou negro drama. Eu estou pela leste, pelos loucos, nordeste. Meu povo. É papo reto. Tipo um jab de boxeador. Curto e direto. Exijo mais respeito. E faz favor. Eu não vim para esclarecer. Eu vim para escurecer. Tipo Malcolm X, tipo Kunta Kinte. Estou com o machado de Xangô e a leveza de um herê. Vou ressaltar a minha cor, doa quem doer. E olha que ironia, olha que ironia. Os meus erros de português viram gíria e os playboy copia, diretamente da periferia. Eis aqui mais um representante do fundão. Nos meus versos, protesto contra a covardia e eu protesto contra a discriminação. E o sistema? O sistema gela quando vê um livro na mão do pretinho da favela. Tentam nos ludibriar com novela, mentira na tela, propagam mazela. Mas eu não dou goela. Fecho com Marighella. Sou formado em Viela. Meu professor, Mandela. Maravilhoso. Que maravilhoso. Não dá Acho para que ver, essa mas é a tô fala. arrepiada aqui. Gente, eu tô emocionada, na verdade. Acho que Que eu vontade de E chorar. o que ele falando é outra história. Entendeu? A arte, quando mexe com a gente, é arte. Né? Ela não precisa ser uma grande arte. Não, isso é uma grande arte. Isso é uma das das maiores artes Exatamente. que eu já ouvi. Com Isso certeza. é muito. Você entende o que eu quis dizer quando há uma separação, né, de quem é grande artista, quem é só artista, enfim. Arte é arte. Ela precisa tocar a gente. Essa separação, né? ela tem um nossa, eu motivo tô de aqui ser. extremamente tocada. E essa separação é uma separação que tem um motivo de ser e de existir. Ela é mais uma das formas de manutenção, porque desvalida-se tudo, né? Que vem da favela, desvalida-se tudo que vem do negro. Afinal, né, o povo congela quando vê um pretinho com o livro na mão, né? Isso que ele fala. Nossa. Lindo, né? Pô, demais. E mais uma vez, a gente convoca quem está aí do outro lado a contar, né, a sua experiência. E por que não contar a sua arte? Divide a sua arte também com a gente. Afinal, a arte é uma forma de existir e resistir. Sigamos existindo, resistindo. E é isso. Fazendo arte. Os papos de arteiro. E sendo resistência a esse discurso que insiste em apagar as pessoas negras. Acho que isso também é importante da gente deixar como mensagem final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vamos seguir nessa temática com nossos convidados nos próximos episódios.
E então é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram, e dá aquela força para a gente continuar com o trabalho aí. Tá bom? Até lá!